houve um homem do monte de Efraim, que se chamava Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram furtados, pelo que tu amaldiçoavas ouvindo eu, eis que eu tenho este dinheiro, eu o havia tomado. Então a mãe disse: bendito sejas do Senhor, filho meu. E logo que ele devolveu à sua mãe os 1.100 ciclos de prata, sua mãe disse: eu dediquei este dinheiro ao Senhor de minha mão para ti, filho meu, para que faças uma imagem de escultura e de fundição. Agora, pois, eu o devolvo a ti. Mas voltando ele à sua mãe o dinheiro, tomou sua mãe 200 ciclos de prata, e deu-os ao fundidor, e ele lhe fez deles uma imagem de escultura e de fundição, a qual foi posta em casa de Mica. E teve este homem Mica casa de deuses, e fez-se fazer éfode de ídolos, e consagrou um de seus filhos, e foi-lhe por sacerdote. Nestes dias não havia rei em Israel, cada um fazia como melhor lhe parecia. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, o qual era levita, e peregrinava ali. Este homem se havia partido da cidade de Belém de Judá, para ir a viver de onde achasse, e chegando ao monte de Efraim, veio à casa de Mica, para dali fazer seu caminho. E Mica lhe disse: de onde vens? E o levita lhe respondeu: sou de Belém de Judá, e vou a viver de onde achar. Então Mica lhe disse: fica-te em minha casa, e me serás em lugar de pai e sacerdote, e eu te darei 10 ciclos de prata por ano, e o ordinário de vestimentas, e tua comida. E o levita acordou, pois, o levita em morar com aquele homem, e ele o tinha como a um de seus filhos. E Mica consagrou ao levita, e aquele jovem lhe servia de sacerdote, e estava em casa de Mica. E Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, pois que o levita é feito meu sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e em aqueles dias a tribo de Dan buscava possessão para si de onde morasse, porque até então não lhe havia caído sorte entre as tribos de Israel por herança. E os filhos de Dan enviaram de sua tribo 5 homens de seus termos, homens valentes, de Zorá e Estaol, para que reconhecessem e explorassem bem a terra, e disseram-lhes: ide reconhecei a terra. Estes vieram ao monte de Efraim, até a casa de Mica, e ali passaram a noite. E quando estavam próximos da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, e achegando-se ali, disseram-lhe: quem te trouxe por aqui? E que fazes aqui? E que tens tu por aqui? E ele lhes respondeu: desta maneira fez comigo Mica, e me ha tomado para que seja seu sacerdote. E eles lhe disseram: pergunta, pois, agora a Deus, para que saibamos se há de prosperar nossa viagem que fazemos. E o sacerdote lhes respondeu: ide em paz, que vossa viagem que fazeis é diante do Senhor. Então aqueles 5 homens se partiram, e vieram a Laís, e viram que o povo que habitava nela estava seguro, ocioso e confiante, conforme o costume dos de Sidom. Não havia ninguém naquela região que os perturbasse em coisa alguma. Além disso, os sidônios estavam distantes, e não tinham negócios com ninguém. Voltando, pois, eles a seus irmãos em Zorá e Estaol, seus irmãos lhes disseram: que há? E eles responderam: levantai-vos, subamos contra eles, porque nós exploramos a região, e vimos que é muito boa, e vós vos estáis quietos? Não sejais preguiçosos em vos dispor em marcha para ir a possuir a terra. Quando ali chegardes, vereis a uma gente segura, e a uma terra ampla, pois que Deus a entregou em vossas mãos, lugar de onde não há falta de coisa que seja na terra. E partindo de Dan dali, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra, foram e assentaram acampamento em Curiate-Jearim, em Judá, de onde aquele lugar foi chamado Campo de Dan, até hoje, está detrás de Curiate-Jearim. E passando dali ao monte de Efraim, vieram até a casa de Mica. Então aqueles 5 homens que haviam ido a reconhecer a terra de Laís, disseram a seus irmãos: não sabeis como em estas casas há éfode e ídolos, e imagem de escultura e de fundição? Olhai, pois, o que haveis de fazer. E achegando-se ali, vieram à casa do jovem levita em casa de Mica, e perguntaram-lhe como estava. E os 600 homens, que eram dos filhos de Dan, estavam armados de suas armas de guerra à entrada da porta. E subindo os 5 homens que haviam ido a reconhecer a terra, entraram ali, e tomaram a imagem de escultura, e o éfode, e os ídolos, e a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava à entrada da porta com os 600 homens armados. Entrando, pois, aqueles da casa de Mica, tomaram a imagem de escultura, o éfode, e os ídolos, e a imagem de fundição. E o sacerdote lhes disse: que fazeis vós? E eles lhe responderam: cala, põe a mão sobre tua boca, e vem conosco, para que sejas nosso pai e sacerdote. É melhor que tu sejas sacerdote em casa de um homem só, que de uma tribo e família de Israel. E alegrou-se o coração do sacerdote, o qual, tomando o éfode e os ídolos, e a imagem, veio entre a gente. E eles voltaram e foram-se, e puseram os meninos, e o gado e a bagagem, diante de si. E quando já se haviam afastado da casa de Mica, os homens que habitavam nas casas vizinhas à casa de Mica, se juntaram, e seguiram aos filhos de Dan. E gritando aos de Dan, estes viraram seus rostos, e disseram a Mica: que tens que juntaste gente? E ele respondeu: meus deuses que eu fiz, que levais juntamente com o sacerdote, e vos vades. Que mais me resta? E a que propósito me dizeis: que tens? E os filhos de Dan lhe disseram: não grites atrás de nós, não seja que os de ânimo impetuoso vos acometam, e percas também tua vida, e a vida dos teus. E indo os filhos de Dan seu caminho, e vendo Mica que eram mais fortes que ele, voltou-se e regressou à sua casa. E eles, levando as coisas que havia feito Mica, juntamente com o sacerdote que tinha, chegaram a Laís, ao povo tranquilo e seguro, e meteram-nos a espada, e abrasaram a cidade com fogo.
e não houve quem os defendesse, porque estavam longe de Sidom, e não tinham comércio com ninguém. E a cidade estava no vale que há em Bet-Reob. Logo reedificaram a cidade, e habitaram nela, e chamaram o nome daquela cidade Dan, conforme ao nome de Dan seu pai, filho de Israel, bem que antes se chamava a cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes na tribo de Dan, até o dia do cativeiro da terra, e levantaram para si a imagem de Mica, a qual ele havia feito, todo aquele tempo que a casa de Deus esteve em Siló. E havia um homem dos fariseus, cujo nome era Nicodemos, chefe dos judeus. Este veio a Jesus de noite, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e disse-lhe: em verdade te digo, que aquele que não voltar a nascer, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode o homem nascer, sendo já velho? Pode ele voltar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que aquele que não nascer de água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne, carne é, e o que é nascido do Espírito, Espírito é. Não te maravilhes de que te disse: necessário vos é voltar a nascer. O vento sopra onde quer, e ouves teu ruído, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu, e disse-lhe: como pode isto acontecer? Jesus respondeu, e disse-lhe: tu és mestre de Israel, e isto não sabes? Em verdade te digo, que o que sabemos, falamos, e o que temos visto, testemunhamos, e não aceitais nosso testemunho. Se eu vos disse coisas terrenas, e não credes, como crereis, se vos disser as celestiais? E ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não mandou o seu Filho ao mundo para que condenasse ao mundo, mas sim para que o mundo por ele fosse salvo. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não tem crido no nome do unigênito Filho de Deus. E esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, e as pessoas amaram mais as trevas que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem à luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem à luz, para que suas obras sejam manifestas, que são feitas em Deus. Louva, alma minha, ao Senhor, ó Senhor meu Deus, tu és grandioso, de majestade e de glória estás vestido, tu estás coberto de luz, como que uma roupa, estendes os céus como cortinas. Ele, que fixou seus cômodos sobre as águas, que faz das nuvens sua carruagem, que se move sobre as asas do vento, que faz de seus anjos ventos, e de seus servos fogo flamejante. Ele fundou a terra sobre suas bases, ela jamais se abalará. Com o abismo, como um vestido, tu a cobriste, sobre os montes estavam as águas, elas fugiram de tua repreensão, pela voz de teu trovão elas se recolheram apressadamente. Os montes subiram e os vales desceram ao lugar que tu lhes tinha fundado. Tu lhes puseste um limite, que não ultrapassarão, não voltarão mais a cobrir a terra. Ele envia fontes aos vales, para que corram por entre os montes. Elas dão de beber a todos os animais do campo. Os asnos selvagens matam a sede com elas. Junto a elas habitam as aves dos céus, que dão sua voz dentre os ramos. Ele rega os montes desde seus cômodos. A terra se farta do fruto de tuas obras. Ele faz brotar a erva para os animais, e as plantas para o trabalho do homem, fazendo da terra produzir o pão, e o vinho, que alegra o coração do homem, e faz o rosto brilhar o rosto com o azeite, com o pão, que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor são fartamente nutridas, os cedros do Líbano, que ele plantou, onde as aves fazem ninhos, e os pinheiros são as casas para as cegonhas. Os altos montes são para as cabras selvagens, as rochas, refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar os tempos, e o sol sobre seu poente. Ele dá ordens à escuridão, e faz haver noite, quando saem todos os animais do mato. Os filhos dos leões, rugindo pela presa, e para buscar de Deus sua comida. Quando o sol volta a brilhar, logo se recolhe, e vão se deitar em suas tocas. Então o homem sai para seu trabalho e sua obra até o entardecer. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza seu próximo, peça, mas aquele que demonstra misericórdia aos humildes é bem-aventurado.